Então, eu vou falar de uma forma que fez eu entender esse tema e fez total diferença no meu atendimento do dia a dia, quando eu estou lá com um felino para atender e tem possibilidade dele ter doença renal crônica ou já está doente renal crônico, né? Então, para isso, será que todo mundo sabe o que é biomarcador? E aí o legal é que eu trago uma definição que, no primeiro momento, vai ser um pouco estranho para todos, e como também foi para mim, mas ela é interessante que mostra para a gente que biomarcador, a gente não pode simplesmente achar que é somente para a área da saúde médica. Olha só, nessa definição aí de uma revista brasileira de epidemiologia, em que eles estavam avaliando aí, ó, a exposição a agentes químicos ambientais. Biomarcador compreende toda substância ou seu produto de biotransformação, assim como qualquer alteração química precoce, cuja determinação nos fluidos biológicos, tecidos ou ar exalado avalie a intensidade da exposição ou risco à saúde. Ou seja, o que é essa coisa meio estranha aí? Simplesmente, biomarcador eu posso ter de avaliação ambiental, de um rio que eu estou suspeitando de uma contaminação, de um ar que está contaminando. Será que eu consigo ter algo que marca aquilo para eu ver a alteração daquele ambiente, daquele tecido? Ou seja, biomarcador não é necessariamente somente substâncias relacionadas à saúde, à parte médica, né? Mas trazendo para a nossa realidade, já que nós somos médicos veterinários, biomarcador é um indicador mensurável da severidade ou da presença de algum estado de doença. Pode ser qualquer coisa que possa ser usado como indicador de um estado de doença particular ou algum outro estado fisiológico de um organismo. Ou seja, eu vou mensurar algo que vai me falar, bom, isso não está legal, isso não está funcionando bem, ou já vai indicar alguma doença, alguma alteração instalada. Então, esse biomarcador, ele precisa ter algumas características para ser ideal, né? Não é qualquer substância, eu não posso tentar avaliar qualquer tipo de substância e achar que aquilo vai refletir realmente alguma alteração. Porque qual que é o problema? A gente não tem visão de raio-x, né, como super-homem, para ver o que está acontecendo lá dentro. A gente, então, tem que lançar a mão de exames minimamente invasivos para identificar os problemas. Então, esse biomarcador tem que ser minimamente invasivo. Não preciso fazer muita coisa para obter, né, essa informação. Tem que ser específico para aquele problema e, ao mesmo tempo, sensível à alteração que eu estou buscando. Além disso, tem que ter baixo custo, não adianta nada ter custo elevado, senão a gente não consegue colocar em prática, né? Vocês vão ver que eu vou falar de um exame extremamente importante na rotina clínica, só que ele ainda é caro e a gente não consegue colocar na prática de atendimento. E pensando em ser um biomarcador renal, eu não posso ter influência desse biomarcador de outros tecidos, ou seja, tem que ser só o rim produzindo essa substância, esse biomarcador, ou alterando esse biomarcador para valores alterados. Então, isso seria as características de um biomarcador ideal. Por que é importante vocês entenderem essas características? Porque vocês precisam fazer a interpretação para substâncias que já existem, para ver se elas atendem essas características, para a gente realmente confiar naquele valor que você vai ter no exame, para a gente falar, bom, realmente tem um problema aqui renal. Bom, mas vamos ter um pouco de calma, né? Talvez o biomarcador ficou um pouco mais entendível para todo mundo. Mas e doença renal crônica? Será que todo mundo sabe conceituar? Será que todo mundo sabe realmente o que é? E vocês podem ter certeza que isso faz grande diferença. A partir do momento que eu sei conceitos, fica fácil eu colocar isso na prática, né? E aí eu faço uma pergunta. Como a gente não está ao vivo, né? Então não vou ter a interação de vocês,
Mas reflitam aí um pouquinho. Será que doença renal crônica é a mesma coisa que insuficiência renal crônica? Existe ainda uma certa confusão desses conceitos que faz muita diferença quando você está lá atendendo com o gato na sua frente, com o tutor ali. E aí, doutor, o que meu animal tem? Será que ele vai viver? Quanto tempo de vida ele tem? É uma pressão extremamente grande, né? Bom, insuficiência renal, uma das formas da gente conceituar, é um estado, uma condição funcional dos rins. Na verdade, não dos rins, né? Dos néfrons, que é a unidade funcional renal. O rim nada mais é do que um lugar onde foi colocado todos os néfrons, um perto do outro. O meu mentor na nefrologia gosta de dizer que ele é um saco, né? O rim é um saco de néfrons. Ou seja, a insuficiência renal é quando os rins, né, não estão mais suficientes, ou seja, eles não estão funcionando como deveriam funcionar. Assim, então, a gente pode ter situações em que eu tenho o rim funcionando ou o rim não funcionando. E aí eu também faço uma outra pergunta, vocês pensarem. É isso que faz a gente aprender. Insuficiência renal seria um diagnóstico? A gente pode falar assim, o que esse paciente tem? O que esse felino tem? Ah, ele tem insuficiência renal crônica. Ele está, assim, o diagnóstico dele é esse. Será que é a mesma coisa a gente falar assim, bom, ele tem PIF, ele tem FIV, ele tem FeLV, insuficiência renal? Não, tá? Insuficiência renal não é diagnóstico. Insuficiência renal é um momento, é um estado de déficit funcional de um órgão, no caso do rim, dos néfrons. Não está funcionando bem. E essa insuficiência renal, ela vai ser consequência de algo que está prejudicando o funcionamento. Tem algo fazendo com que o rim não funcione bem. Exemplo. Por que eu gosto de dar esses exemplos? Porque foi assim que eu aprendi, gente. Então, acho que fica fácil também de vocês se conectarem ao que eu também entendi. Todo mundo precisa de joelho para andar. Né? Se não tiver joelho, não anda. E você pode ter os dois joelhos funcionantes, né, e tem um problema. Mas, por algum motivo, você tem uma alteração nesse joelho, uma doença, ou você leva uma porrada, e aí você manca, e às vezes você nem consegue andar naquele primeiro momento. Ou seja, seu joelho vai estar insuficiente por algum motivo, uma pancada, uma doença articular. Então, a insuficiência renal, ela vai ser consequência de uma causa. E essa causa, ela, na maioria das vezes, ela é a doença do rim, ela é a doença renal. E essa doença renal, ela pode ser primária, ou seja, ela está acontecendo primariamente no rim, como ela também pode ser secundária. Eu tenho uma doença em outro tecido, mas que tem reflexo no rim. Então, agora a gente pode, então, chegar à conclusão ou ao conceito de que doença renal, ela é a presença de alteração estrutural ou funcional de um ou ambos os rins. E como é crônico, eu preciso ter lesões que perduram por mais de 3 meses, ou no mínimo 3 meses, né? Se isso não estiver assim, ou seja, se eu tenho uma condição que lesionou o rim, eu vi isso, como que eu vejo isso? O paciente passa mal, ou eu faço o exame e vejo as alterações, e eu resolvo, e aquilo não, eu consigo identificar, eu consigo resolver, isso não é doença renal crônica, isso é uma doença renal aguda, ou uma injúria renal aguda. Que não é o caso agora, mas só para vocês começarem a entender essas diferenças. Ou seja, a característica, né, de ser algo instalado no rim e progressivo vai fazer com que eu tenha perca progressiva de massa funcional, de tecido funcional, de néfrons, fazendo com que o rim fique com uma estrutura alterada por deposição de fibrose, tecido cicatricial daquilo que morreu. Né? Então, essa é a característica do doente renal crônico, ou seja, não reverte aquilo que se perdeu. Então, para eu chegar a ter um momento de insuficiência renal, eu preciso que esse rim fique doente. Ele fica doente por conta de lesões, certo? Ou seja,
Para eu ter uma insuficiência renal crônica, eu preciso de ter uma doença renal crônica, né? E aí sim isso é diagnóstico. Porque o doente renal crônico nem sempre, às vezes, chega para o atendimento já em insuficiência renal, e vocês vão entender por quê. Eu tenho uma doença, mas ainda não fez com que o órgão fique insuficiente. Exemplo, cardiopata. Cardiopata, ele pode ter um problema cardiológico, seja valvar, seja em ritmo, seja em musculatura cardíaca, e não necessariamente ele vai estar insuficiente. Ele vai conseguir manter ainda diástole normal. Se isso progride, se isso não é identificado, não é resolvido, ou pelo menos retardado aquele problema, eu vou ter, em algum momento, a progressão ao ponto de não ter a suficiência cardíaca mais. Isso acontece, então, também com o rim. Ou seja, a doença renal crônica, quando ela leva a perca de 2/3 a 3/4 dos néfrons, eu não sei a velocidade disso, pode ser rápido, mas não entendo isso rápido de uma vez, mas acima de 3 meses, isso vai fazer com que o rim fique insuficiente, e é onde eu vejo o aumento da creatinina. Somente quando eu tenho muito pouco néfron funcionando. Ou seja, a creatinina, que a maioria de nós lembramos, né, até é conceitual com os leigos da área, você perguntar às vezes sua mãe, seu pai, um familiar que vai médico, né, cuida da saúde, e ele sabe, o médico falou, a creatinina a gente dosa para ver função renal. O problema é que ele é um marcador de função renal tardia, ou seja, eu preciso perder muita massa funcional para eu ter aumentos dessa creatinina. Em torno de 75%, aí sim ela começa a funcionar e eu vou ver alterações dos exames que eu vou fazer. E aí isso faz com que a gente pense o seguinte, bom, por que eu não consigo ter algo marcando uma alteração antes que isso aconteça? Ou seja, o ideal seria a gente conseguir ter exames de biomarcadores que identificasse algo errado no rim antes dele ficar insuficiente, né? Por isso que a busca incessante, tanto da medicina humana quanto da medicina veterinária, de se descobrir cada vez mais biomarcadores precoces de lesão e de função renal. Eu gosto de dizer que o rim, ele é como se fosse uma antena. Que a antena, né, antena de carro, antena de casa, está fazendo? Ela está captando o tempo todo informações. E o rim, ele pode, então, captar o tempo todo potencialidades lesivas a esses néfrons. Por quê? O sangue passa no organismo como inteiro, né? Então, se eu tiver um problema lá no olho, se tiver uma infecção no olho, com produção de substâncias inflamatórias, com potencialidade nefrotóxica, esse sangue vai passar lá no olho e vai carregar essas informações até o rim, e chegando no rim pode ocasionar lesões. Por isso que é muito comum a doença renal crônica no ser humano, no cão, no gato, ser secundário a alguma coisa. Uma das principais causas de doença renal crônica em humano é o diabetes. Em gato, pode ser, por exemplo, doenças infecciosas. E aí, quando você pensa no rim dos felinos, que tem em torno aí de 200 mil néfrons, claro que isso, gente, não é fixo, tá? Isso muda até para o ser humano. Recentemente, fazendo a minha dissertação de mestrado, eu li alguns artigos bem interessantes humanos, porque o assunto não tem muito ainda na veterinária, e a gente sempre fala que o humano tem em torno de 1 milhão de néfrons, se você nasceu sem nenhuma alteração de formação do tecido renal. E aí, na verdade, o humano também tem não tem uma distribuição normal para todas as raças de humanos, né, de 1 milhão de néfrons. Por exemplo, eles descobriram que os aborígenes lá qual que é o país? Da Austrália,
eles têm, normalmente, né, eles nascem em torno de 700 mil néfrons. Gato tem 200 mil. Olha a proximidade. Será que esses aborígenes lá da Austrália são mais predispostos a ter doença renal, assim como o felino tem? É algo que a medicina está estudando. E vocês vão ver que a gente vai falar, em um certo momento, de um biomarcador que tem variação para a raça. Então, eu não sei falar para vocês se todas as raças dos felinos têm 200 mil néfrons. O que eu posso falar para vocês que é dos animais, dos pequenos animais que a gente estuda e trabalha, o que tem menos néfrons. E aí a gente faz a conjectura. Será que é por isso, então, que é mais comum se ter doença renal crônica em felinos? Pode ser. E quando eu falei para vocês que o rim é uma antena de problemas, tudo pode causar problema nesse rim, fazer com que esse néfron, ou seja, toxinas, fármacos, agentes infecciosos, neoplasia, hipertensão, isquemia, obstrução, isso tudo pode ocasionar a morte desses néfrons, ou seja, são as causas de lesão. E aí você pode ir perdendo uma quantidade de néfrons. Não necessariamente você tem a perda completamente. Vamos supor, então, que esse felino, ele, sei lá, mexeu numa caixa de anti-inflamatório do dono, tomou aí uns 3 comprimidos, se intoxicou, passou mal, teve uma injúria renal aguda, mas foi levado ao atendimento, o veterinário resolveu o mais rápido possível, não deixou aquela lesão ser contínua e persistente, mas naquele momento, aquela porrada no rim fez com que ele perdesse 20% da massa funcional. Você não vai ter, nesse momento, um paciente passando mal, porque não está conseguindo mais filtrar o sangue, desempenhar as funções que o rim desempenha, que não é só a de filtração, tem outras. E talvez você também não vai encontrar nenhum biomarcador ainda que vai te falar, olha só, esse gatinho perdeu 20% de néfron. É esse o grande problema que a gente tem em relação à parte renal. É por isso que a gente fala tanto em renal-proteção, é por isso que a gente busca tanto marcadores cada vez mais precoces. Vamos supor que esse mesmo gatinho teve um outro tipo de problema durante a vida dele, que fez com que ele perdesse mais uma certa quantidade de néfrons, e aí chega ao ponto de já perder 40%. Será que a gente tem, nesse momento, uma insuficiência renal? Não, a gente ainda não tem insuficiência renal, porque os 60% que está sobrando de néfrons consegue dar conta do recado ainda dos 40% que morreu. E não vai ter evidências de insuficiência renal. Porém, vocês concordam comigo que esses 60% de néfrons que agora está aí sobrando, essas bolinhas brancas, elas não estão mais sobrecarregadas? Sim, ninguém gosta de trabalhar sobrecarregado, né? Será que eles vão conseguir, por muito tempo, sem ter nenhum tipo de consequência, desempenhar todas as funções? Será que com 40% eu já encontro algum tipo de biomarcador para eu falar, perdeu 40%, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que dar um ombro amigo para esses néfrons aí, eu tenho que ajudar, eu tenho que fazer alguma coisa para deixar o trabalho dele menos estressante, né, com potencialidade de fazer com que ele pare uma hora de trabalhar, porque não dá conta mais. E aí, se por algum motivo esse mesmo felino teve algum outro tipo de problema de saúde, podendo chegar a fazer com que ocorra a morte de um número maior de néfrons, chegando aí em torno de 75%, aí a gente tem um marcador, né, universal que se mensura em praticamente todo atendimento médico realizado em humanos, em cães e gatos, que é a creatinina. Aí sim você começa a ter os marcadores aí que a gente tem de função renal alterados, porque os 25% que sobra já não dá conta de mascarar a perca dos seus companheiros aí, é uma grande quantidade. E aí a gente começa a ver os sinais de insuficiência, tanto clínicos quanto em exames laboratoriais. E essa questão de ir perdendo néfrons e os outros irem tendo que dar conta, né, do trabalho daquele que morreu, é o que faz com que a doença renal crônica, em certo momento, ela fique contínua. Pode ser que
esse paciente que teve uma lesão, uma porrada no rim e fez ali perder uma certa quantidade de néfrons, nem tivesse mais nenhum tipo de lesão no rim, nenhuma injúria. Mas só o fato dos néfrons terem ficado sobrecarregados, ou seja, eles recebem uma quantidade maior de sangue, fazendo com que eles tenham que trabalhar mais, isso dá origem ao hipernéfron, ao supernéfron, faz com que tenha a possibilidade de ocasionar lesões, essa sobrecarga vascular aqui, uma volêmica para cada néfron. Ou seja, esses néfrons remanescentes, esses néfrons que sobram diante de outros que por algum motivo morreram, por lesão, por independente qual for, eles vão ter um aumento da taxa de filtração glomerular por néfron. Por néfron, não necessariamente eu vou ter um aumento da taxa de filtração global, porque eu estou perdendo néfron. Agora, os que sobram vão ter que trabalhar mais, então eles aumentam a taxa de filtração individual. Isso vai levar a uma sobrecarga de função. Isso leva um quadro de hipertensão lá no glomérulo. E essa pressão alta, ela vai lesionar a parede de glomérulo. São as lesões esclerosantes. Ou seja, eu não tenho, às vezes, nenhuma doença ali no néfron mais. Né? Eu não tenho nenhuma doença infecciosa, não tenho nenhuma toxina, nada. Mas o simples fato desse néfron estar sobrecarregado vai fazer com que ele morra. Consequentemente, esse néfron em sobrecarga, ele vai ter perdas de funções. É quando a gente começa a ver os biomarcadores alterados. Ou seja, o diagnóstico da doença renal crônica, ela é um desafio para a medicina quanto para a veterinária, né? A gente poder, cada vez mais precoce, identificar a alteração acontecendo em rim, de uma forma em que eu encontre um momento que perdeu-se pouco néfron, é o que a gente mais quer, né, que trabalha com isso. Além de monitorar um doente renal crônico, é muito importante, né, a gente entender como que está a velocidade de perca dos néfrons remanescentes com a ajuda, e essa ajuda está relacionada ao tratamento que a gente coloca para esses doentes renais. Ou seja, é um desafio. O uso da creatinina, da ureia, e olha só, densidade urinária, é de rotina para avaliar a questão renal. O problema que eu chamo também para vocês fazerem uma reflexão, principalmente para você que ainda não saiu aí da universidade, você que é a nova geração da veterinária, que não deve continuar com os erros que os mais velhos cometeram durante muito tempo. Eu, por exemplo, já estou ficando para trás. Vocês estão a nova geração, acredito que tem mais aluno aqui do que gente formada. Façam exame de urina. Façam exame de urina. O médico veterinário não faz exame de urina. Eu estou dando aula no Qualitas já tem um bom tempo, em torno de 3 a 4 anos, e o Qualitas manda a gente para qualquer lugar do país que tenha, né, o polo para dar aula, e eu ministro aula só de nefrologia. E eu fiz durante aí 2 anos, eu fiz um estudo mesmo em sala de aula. Eu posso garantir para vocês que a média de alunos por sala de aula é em torno de 20, em média. E quando a gente chega para falar sobre exame de urina, praticamente ninguém faz. Só faz quando a urina está alterada. A urina está apresentando algum sinal ali gritante, o próprio dono fala assim, a urina está alterada. O próprio dono fala, vamos fazer exame de urina, né? Aí que, na maioria das vezes, os veterinários fazem exame de urina. E, assim, a gente não entende por que essa é uma realidade. Porque é um exame muito rico de informações, não só para o trato urinário, para você avaliar rim, bexiga, ureter e uretra, mas até reflexo de outras doenças. Por exemplo, doenças endócrinas, doenças metabólicas, doenças hepáticas, tem reflexo na urina. Então, por favor, usem o exame de urina a favor de vocês, façam o exame de urina. A creatinina, ela é um marcador, né, indireto de taxa de filtração glomerular, universal, é o que é mais usado, mais antigo. O grande problema dele, que a gente vai ver, desse biomarcador, que tem influências extrarrenais e não deixa ele perfeito. E vocês já viram um,
que é aumentar somente quando eu tenho muita perca de massa funcional. O ideal, gente, para a gente avaliar a função renal, seria a gente sempre poder fazer a taxa de filtração glomerular, ou seja, mensurar isso. Como é que está a taxa de filtração? Quanto cada glomérulo está conseguindo filtrar? Nada melhor do que ver a função deles assim. O problema é que dá trabalho. Por que dá trabalho? Você tem que manter o paciente internado por alguns dias para você fazer coletas de urina seriadas, aplicar uma substância no paciente, em que você vai poder coletar lá na urina e ver se o tanto que você injetou, né, sericamente, pela veia, vai sair pela urina. Isso é a taxa de filtração glomerular de uma forma bem simples, né? Eu tenho uma substância no sangue que precisa sair na urina, né, e não pode ficar nada no sangue. Se fica no sangue, porque a taxa de filtração não está legal. Então, isso dá trabalho. Não é fácil a gente fazer para todo paciente que for atendido, eu estou suspeitando que tem algum problema renal, seja inicial ou não, eu internar sempre, colocar catéter em uretra, que pode ocasionar infecções, né, a ascensão de bactéria. Isso vai gerar um custo para o tutor. Então, vai de encontro ao que o biomarcador fala que tem que ser, né, um custo mais baixo. Então, infelizmente, a gente usa esses biomarcadores como forma indireta de avaliar a função glomerular. Então, esses biomarcadores renais, eles precisam nos dar informações sobre o local de lesão no néfron, o quanto está lesionado, e essas duas informações, elas têm que estar alinhadas com a função renal. E quanto mais precoce, mais tratamento eficiente eu consigo ter, impedir que eu tenha a progressão rápida da perca de néfrons, ou eu paro aquela perca, faz com que eu consiga traçar medidas renoprotetoras, ou seja, vamos proteger esses néfrons. E pensando no doente renal crônico, que vai progredir, retardar ao máximo essa progressão, a ponto de ter uma velocidade tão pequena de morte de néfrons, que esse paciente não chegue à insuficiência e nem tenha morte por conta de insuficiência renal. Então, esse é o cenário ideal, pensando nesses biomarcadores. Quando a gente vai olhar para o néfron, existem vários tipos de biomarcador. E esses biomarcadores vão estar relacionados à função e lesão, tá? Ou seja, biomarcador de função, eu estou vendo funcionamento. Como é que está? Aquela região do néfron precisa funcionar para esse biomarcador ficar em valores normais. Se não tiver, ele não está funcionando bem. E eu tenho o biomarcador de lesão, ou seja, se ele estiver aparecendo ou estiver aumentado, está acontecendo uma lesão. Existem vários, gente, vários. Biomarcadores que eu vou ver alteração funcional e lesiva de lesão em glomérulo, e também em cada segmento tubular do néfron. O problema é, nem sempre isso está na rotina. Né? O que eu sempre gosto de dizer, eu sou um curioso, eu não me considero um pesquisador, mas eu sou um curioso clínico, né? Porque eu atendo, eu coloco em prática tudo isso que a gente estuda. E eu sempre gosto de fazer estudos clínicos, tanto que o meu mestrado foi com estudo clínico, não sei se tem alguma das meninas aqui que me ajudou, na época do mestrado, não deu certo por ser estudo clínico, é super difícil de fazer, mas o meu plano B continuou sendo estudo clínico. Eu acho que isso é muito relevante, porque ver o que acontece com o paciente que está atendendo é totalmente diferente daquele paciente que você criou ele em laboratório, né? Você fez um modelo experimental de doença renal crônica, você fez um modelo experimental de insuficiência renal aguda. Não quer dizer que isso não seja relevante. O problema é quando a gente coloca realmente lá no paciente que não é controlado. Então, tem muitos aqui que está listado que isso é só a nível experimental. Eu trouxe aqui para vocês biomarcadores que é possível da gente ver na rotina clínica e alguns que estão quase já na rotina clínica, tá? Vocês vão entender isso. Bom, vamos ver o que a gente consegue fazer para marcar a função renal. A velha e clássica creatinina, né? Vamos entender o que é a creatinina. É isso que faz a diferença. Provavelmente alguns de vocês devem estar pensando, o Hugo já falou que é tardio, o Hugo já falou que não é tão interessante, então essa creatina não serve para nada. Não é isso que eu quero que vocês entendam. Eu quero que vocês
conheçam a creatinina, entendam como que ela tem de melhor e pior, e a partir disso, você sabendo interpretar isso no paciente, isso vai fazer total diferença. Vocês têm que colocar na cabeça o seguinte: eu não posso olhar número, eu não posso olhar o número da creatinina, o número de qualquer outro exame. Esse número ele é reflexo de uma condição fisiológica de um organismo. Então, o exame, você sempre tem que interpretar ele olhando para o paciente. E a partir do momento que você entende o que é a creatinina, eu tenho certeza que você vai ver que ela vai ficar poderosa, muito mais poderosa do que simplesmente você dosar ela e ver o número. Tá? Esse é o grande problema. Ela tem uma produção constante, né? Você está sempre produzindo a creatinina. De onde que ela vem? Ela vem do metabolismo muscular. Ou seja, se eu tenho músculo, eu vou ter produção de creatinina. Ela vem da creatina pela fosforização, ou seja, se eu tenho atividade muscular, a creatina é fosforilizada e é produzida a creatinina, como se fosse um lixo desse metabolismo. Ela tem excreção quase total renal, tá? Qual que é o grande problema da creatinina? Há uma certa secreção tubular, né? Então, isso começa a deixar ela um pouco não tão ideal, porque se ela não é totalmente excretada, ela também é secretada, às vezes pode influenciar em algum tipo de situação que você está analisando. Ela é considerada um marcador indireto da taxa de filtração glomerular, ou seja, o principal, né? Se vocês forem em bases de dados para ver sobre creatinina, escreve creatinina, vocês vão ver que vão aparecer milhões de trabalhos. Então, se ela é um marcador indireto da taxa de filtração glomerular, eu posso considerá-lo um biomarcador, né? E, na maioria das vezes, esse biomarcador, quando ele está acima dos valores de normalidade, isso é reflexo da diminuição da taxa de filtração glomerular. O problema é que tem influências extra-renais na creatinina, né? A principal influência extra-renal é a massa muscular. Ou seja, se ela vem de músculo e eu tenho paciente que não tem músculo, eu posso ter dosagens séricas normais e esse paciente aqui da foto pode ser um doente renal já em insuficiência. E se eu olhar só número da creatinina, eu vou errar no meu diagnóstico. Ou seja, olha como que a gente consegue colocar a creatinina mais poderosa. Por mais que ela seja tardia, eu tenho sempre que olhar a massa muscular do meu paciente quando eu dosei a creatinina. Porque se eu pegar um bombado igual esse aqui, um pitbull bombado, ou qualquer outra raça bombada, tem muito músculo. Se tem muito músculo, tem uma produção maior de creatinina. E aí eu doso a creatinina de um cara desse aí, ela está acima dos valores de normalidade. E ele não necessariamente é insuficiente. Ele só tem uma produção maior de creatinina. Posso garantir para vocês que eu já atendi esses dois tipos de pacientes encaminhados para mim. Pacientes com musculatura muito elevada, em que a creatinina estava aí 2, 2,2, 1,8, ou seja, acima do valor de normalidade para cão, e não era insuficiente renal, não tinha nenhum problema renal. Ao mesmo tempo, peguei cães e gatos extremamente caquéticos, em que a creatinina estava normal e o rim estava muito ruim, tá? Então, isso acontece também em felinos. Tanto que vocês vão ver que eu vou falar que o felino tem até a influência, além do peso da massa muscular, também da raça, daqui a pouco. Outra influência nos valores da creatina sérica é a questão pré-renal e pós-renal. Eu tenho influência da volemia na mensuração dos valores de creatina, ou seja, pacientes desidratados, hipovolêmicos, têm taxa de filtração glomerular diminuída, porque não está chegando no volume ideal para o rim filtrar. Isso vai aumentar catabólico, vai aumentar a creatinina. E não necessariamente, às vezes, é um problema renal ainda instalado. Se eu tiver também diminuição do fluxo urinário, ou seja, não está saindo urina por algum motivo obstrutivo, e está chegando sangue no rim, filtra, mas não sai a urina, isso em algum momento vai levar a um quadro de edema renal, fazendo com que não haja taxa de filtração glomerular mais, aumentando a creatinina no sangue. Muito comum em gato obstruído.
Gato obstruído chega para a gente, para o atendimento aí, bem mal, porque nunca chega com um dia, às vezes, de obstrução, né? Poucos gatos chegam para a gente com um dia só de obstrução. Já peguei atendimento com 5 dias. O gato chega muito mal. Você dosa a creatinina, tá lá em cima. Você desobstrui o mais rápido possível, você vê em 24, 48 horas essa creatina baixar muito, né? Ou seja, você tirou o fator ali que influencia. Ou seja, eu tenho influência da creatinina na parte hemodinâmica e no fluxo urinário, alterando seus valores séricos e não necessariamente é problema renal. E aí que chegando aqui, eu falei para vocês, olha só, aí gato, né, aquele ser de outro mundo, né, gato veio de outro planeta. Gato, por exemplo, foram eles que fizeram os humanos construir as pirâmides do Egito, eu tenho certeza disso. Eu não sei por que eles não tomaram conta do mundo e resolveram esse Covid aí ainda, não sei por que eles não... Acho que eles estão tentando testar a gente, porque são eles que mandam, né, na casa, são eles que mandaram lá no Egito. Para deixar um pouco mais difícil, ou não tão difícil, mas pelo menos importante quando a gente vai avaliar a creatinina em gato, é que tem algumas raças que têm a influência nos valores normais de creatinina. Ou seja, esse trabalho aqui pegou 571 gatos de raça pura. Quais as raças? Birman, o Chartreux, o Maine Coon e o Persa. E eles avaliaram vários parâmetros para ver se a raça influenciava na normalidade desses parâmetros. E olha só, de 13, 9 tiveram influência da raça, ou seja, 9 não foram iguais ao que a gente acreditava que era normal para os felinos. E qual um dos parâmetros que alterou muito? Creatinina. Né? Por exemplo, a creatinina normal para muitos felinos, Maine Coons, Birmans, e para as duas outras raças também, era 2,3. Então, se eu não souber que isso tem influência, eu posso atender um Maine Coon, por exemplo, que a creatinina vai estar 2, e eu vou achar que ele já é insuficiente renal, e não é. Tá? Ureia. É aquele casamento, né? Vamos olhar em ureia e creatinina. A ureia também vem na mesma pegada da creatinina. Vamos entender o que ela tem de bom, o que ela pode atrapalhar na avaliação da função renal. Coloco isso no meu paciente e aí ela nos ajuda bastante. A ureia, ela vem do metabolismo de proteína. Olha a diferença, ela vem do metabolismo de proteína, que acontece no fígado. Então, para eu ter a ureia, eu preciso ter proteína sendo metabolizada, eu preciso ter um fígado funcionando bem para eu ter a produção de ureia. A ureia, quando ela está aumentada no sangue, ela também tem reflexo na diminuição da taxa de filtração glomerular, porque ela sai do sangue, né, pela excreção renal, ou seja, ela pode, então, ser considerada também um biomarcador de taxa de filtração glomerular. O problema é que ela tem sensibilidade e especificidade reduzida, porque ela é muito influenciada por fatores extrarrenais. Ou seja, se eu tenho uma dieta hiperproteica, se eu tenho um quadro hemorrágico, se é um paciente que está tomando corticoide, se está comendo pouco e está num quadro de caquexia, ou seja, perca de proteína, está sendo quebrada a proteína, metabolizada essa proteína muscular, eu tenho um aumento da ureia. E se eu não avaliar isso no meu paciente, no momento que eu dosei e estiver aumentado, eu posso errar em relação à parte renal. Tá? Ao mesmo tempo, se eu tiver qualquer problema hepático que leve já a um quadro de insuficiência, eu vou ter valores reduzidos de ureia, tá? Porque é o fígado que produz a ureia. Bom, assim como a creatinina, ela também vai aumentar principalmente quando eu tenho perca de 75% da massa da taxa de filtração glomerular, ou seja, é um marcador tardio e com até mais influências que a creatinina extra-renal, deixando com que ela seja até um pouco mais não tão fidedigna para a gente avaliar a taxa de filtração glomerular, ou seja, a função renal, tá? Ou seja, pensando então nesses dois biomarcadores fáceis de serem dosados na rotina clínica, muito utilizados, a gente precisaria de outros biomarcadores que não tivessem esses problemas, né? Vamos ver se a gente tem? Fala-se muito, né, da cistatina C, tanto em humanos quanto em cães e gatos.
E olha só, a cistatina C é um inibidor de protease produzido pelas células nucleadas também o tempo todo, né? Porque existem proteases no nosso organismo para desempenhar várias funções, e então eu vou ter cistatina C também sendo produzida o tempo todo. Viu que ela tem uma filtração direta pelo glomérulo, ou seja, ela sai do organismo pela excreção renal. E ela tem menos influências extrarrenais quando se compara com a ureia creatinina. Ou seja, é um biomarcador de taxa de filtração glomerular. Eu posso considerar, então, um biomarcador de taxa de filtração glomerular. Só qual é o problema da creatinina, da cistatina, desculpa. Não quer dizer que você vai começar a dosar ela, somente ela, e excluir os outros biomarcadores. Porque existem trabalhos mostrando para a gente, como esse aqui, ó, eles avaliaram a cistatina C na identificação de doença renal crônica em gatos. Eles pegaram 90 gatos, 49 com doença renal crônica e 41 saudável, e viram qual era a diferença da cistatina C nesses dois grupos, tá? Foi um estudo prospectivo, ou seja, avaliando a partir daquele momento que houve o diagnóstico para frente. Eles viram que tinha correlação, né, a misturação sérica de cistatina C e urinária correlacionava com a creatinina sérica e a taxa de filtração glomerular. O que quer dizer isso? Se a creatina aumentava, a cistatina C também aumentava. Ou seja, se a taxa de filtração glomerular ficava pior, vendo a creatinina, a cistatina C também ficava. O problema é, eles não conseguiram distinguir doente renal crônico de gato saudável quando a creatinina era normal. Ou seja, a cistatina C não foi um bom biomarcador para doente renal crônico nesse estudo, colocando ela com a necessidade de continuar melhores estudos para ver realmente se a gente vai tê-la como um biomarcador aí para colocar na rotina clínica. Não está na rotina clínica ainda, isso só está mais em estudos. Famoso SDMA. SDMA, gente, eu sei que provavelmente vocês já devem ter ouvido falar bem e mal dele, tá? Não é o foco nosso aqui agora, nesse momento. Vou falar o que é, vou trazer dois trabalhos aqui. E uma coisa que eu chamo a atenção para vocês é o seguinte: vocês precisam ser críticos, tá? Na vida profissional de vocês. Vocês não podem ler qualquer artigo e achar que aquele artigo está falando a verdade. Existe muito artigo que é igual, tem veterinário bom e bom, tem advogado bom e ruim, tem político bom e ruim, se não for a maioria ruim, né? Então, eu vou trazer aqui para você o que eu entendo do SDMA sem colocar politizar o negócio. Eu sei que tem muitos colegas da nefrologia que criticam o SDMA, como tem outros que acreditam no SDMA. O importante nesse momento é vocês saberem o que é e vocês começarem a ser críticos para os conhecimentos que vocês vão atingindo. O SDMA, dimetilarginina cimética, é uma pequena molécula formada pela metilação da arginina, ou seja, ela é um produto do metabolismo do aminoácido arginina. E esse aminoácido está presente em toda a célula. Então, sempre eu vou ter a produção de SDMA. E foi visto que o SDMA tem excreção renal e a maioria dos primeiros trabalhos saíram avaliando o SDMA para avaliar a função renal, viu que ele aumentava quando você já tinha uma perca de 40% de massa funcional. Alguns trabalhos depois desses, que mostrou essa evidência de 40%, e principalmente felinos, falou que você já podia falar o seguinte: se o SDMA tivesse aumentado, 25% do rim foi embora. Eu tenho um pouco de cautela para interpretar esses trabalhos, mas o que eu vejo é o seguinte: bom, será que está aí uma luz ao fim do túnel para nos ajudar? Não nos ajudar, né? Ajudar principalmente os felinos que a gente atende. Aparentemente, ele não tem tantas influências extrarrenais, o SDMA, ou praticamente nenhuma, precisa ser mais estudado, né? Não é algo tão antigo assim. Não é influenciado pela massa muscular, ou seja,
te dá vantagem na avaliação do doente renal crônico, que vai perdendo massa muscular. O que acontece? Como o doente renal crônico ele é catabólico, ele vai perdendo músculo, às vezes você vai piorando a insuficiência renal, mas como ele está perdendo músculo, a creatinina vai parecendo que vai estar melhorando. Você acha assim, nossa, eu estou resolvendo a doença renal, mas você não está resolvendo a doença renal. O problema é que é um quadro inflamatório sistêmico que leva ao catabolismo e perda de massa muscular. E aí, se você se basear somente na creatinina, você vai não ter o reflexo realmente de como está a quantidade de néfrons funcionantes ainda. O SDMA parece ajudar nesse sentido, porque ele não tem influência da massa muscular. Ele é muito defendido pela AIRES, o IRIS é a Sociedade Internacional de Interesse Renal, né? Tanto que a maioria dos integrantes da AIRES, que são os caras que estudam a nefrologia, né, mundial, os trabalhos saíram deles. Bom, o intuito, então, do SDMA é tentar precocemente identificar alteração, né, de função renal. O normal é até 18, né, houve uma nova classificação aí em 2019 para o SDMA, antigamente era até 14, e aí funciona igual a creatinina para os estágios do doente renal crônico, ou seja, um doente renal crônico estágio 1, em que eu não tenho azotemia, o SDMA ele não pode passar de 18. Né? Qual seria a alteração desse paciente? Alterações de ultrassom. Por exemplo, ou qualquer outra situação em que você sabe que ele teve uma lesão renal, mas não levou à insuficiência ainda. E aí você vai seguindo nos estágios 2, 3 e 4. Lembrando que, olha só, cão agora, o normal para o estágio 2 ficou igual para gato. Pode ir até 2,8, antes era até 2. O SDMA é a mesma interpretação, ele tem valores mínimos e máximos para o estágio, tá, da doença renal e aumentos precoces em relação à creatinina. Ou seja, se ele aumenta antes até mesmo da creatinina aumentar, ele também aumenta antes dos estágios ficarem piores para a creatinina. Tá? Então, ele pode ser utilizado tanto para diagnóstico precoce, quanto para acompanhamento de estadiamento do doente renal crônico. Aqui está um exemplo de trabalho, né, em que coloca o SDMA como um marcador precoce mesmo da doença renal que vai levar à insuficiência. Eles pegaram 21 gatos com doença renal crônica e acompanharam eles ao longo de um tempo, mensurando SDMA, creatinina, ureia, taxa de filtração glomerular, eles faziam isso em algum momento, e exame de urina. E eles perceberam aqui nesse gráfico que o SDMA, a partir do momento em que a taxa de filtração glomerular evidenciava diminuição de massa renal em 40%, ele aumentava. E ele ia aumentando, ele ia aumentando. Vocês podem ver que a creatinina não seguiu esse aumento. Só seguiu quando eu tenho uma perca de 75%. E aí, sabendo que tem uma certa polêmica, né? Alguns nefrologistas já falam assim, mas por que o ser humano não utiliza o SDMA? Por que quando você vai ao médico, o médico fala, vou dosar SDMA em vez da creatinina? Talvez, gente, porque também ainda tem muito estudo a ser feito com a parte humana em relação a esses biomarcadores. Olha só esse trabalho de 2017 que eu achei aí, em que eles pegaram doentes renais crônicos que desenvolveram problema cardiovascular, que é muito comum no ser humano, e dosaram o SDMA e o ADMA, que é um produto também que está relacionado ao metabolismo da arginina. E olha só que interessante, em 528 pessoas com doença renal crônica, eles pegaram essas pessoas com esse diagnóstico e foram mensurando SDMA por 5 anos. Olha para vocês verem a diferença de um ano para fazer estudo clínico. Por que a gente consegue fazer isso na veterinária? Desses 528 pacientes com doença renal crônica, 80 pacientes tiveram a doença renal crônica progredida, ou seja, piorou a doença renal crônica, provavelmente piorou a insuficiência renal. E 145 deles desenvolveram alteração cardiovascular. E aí, o que eles viram nesse estudo? Eles viram que o SDMA tem potencialidade, sim, para identificar a progressão da doença renal crônica e alteração cardiovascular.
Ou seja, parece que o SDMA sinaliza que pode ser também utilizado como marcador de doença renal crônica, insuficiência renal. Mas precisa mais estudos. Ele termina o trabalho mostrando que a gente precisa estudar mais isso, tá? Bom, a gente viu o biomarcador de função, vamos ver um pouquinho de lesão, né? E lesão eu posso ter glomérulo e túbulo lesionado. O que a gente usa muito para identificar na rotina clínica lesão glomerular? Proteinúria. Isso aqui talvez seja igual a creatinina. Todo mundo sai da faculdade sabendo que a proteína na urina tem algum problema no rim, né? O que é a proteinúria, essa identificação de proteína na urina? Identificação de lesão, né? De lesão de uma doença que pode levar à azotemia, né? À disfunção do rim. Lembra daquilo, eu preciso ter uma causa para levar à insuficiência. E talvez a proteinúria é isso, eu consigo identificar a lesão precoce à insuficiência. Exame de urina. Exame de urina. Então, pode ser que tem muito gatinho por aí sendo atendido, em que a creatinina está normal ainda, só aumenta com 70% de rim destruído, e que se tivesse feito um exame de urina e visto alterações desse exame de urina, não só a proteinúria, outras alterações, mas também a proteinúria, ia ver que tinha lesão renal. A proteinúria está relacionada também à progressão da doença renal, ou seja, pacientes que são doentes renais e têm proteinúria ficam mais rapidamente insuficientes, morrem mais rapidamente daqueles pacientes que não têm proteinúria. Qual que é a interpretação básica que a gente tem que fazer? Se tem proteinúria, tem lesão glomerular. Se não tem, não tem. Ficou bom, né? Se não tem, não tem. Eu posso ter proteinúria também vindo de uma lesão tubular, porque existem pequenas proteínas que são filtradas, elas passam pelas fenestras do glomérulo. E essas pequenas proteínas, às vezes, elas são tão importantes para o organismo que elas precisam voltar, então o túbulo tem que reabsorver. Só que se o túbulo estiver lesionado, não estiver funcionando bem, essas proteínas não passam, e aí eu identifico elas na urina. Ou seja, a proteinúria, ela é um marcador de lesão renal, em que eu posso ter a identificação de lesão glomerular, lesão tubular, ou até mesmo as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Uma forma da gente melhorar essa avaliação da proteinúria é pedir a razão proteína creatina urinária. O que é esse exame? É um exame específico da urina. Vem um exame de urina simples, falando, ó, tem proteína aqui. E aí você, descartando causas pré-renais e pós-renais, ficando só com causas renais mesmo, você fala assim, bom, será que realmente esse bicho é proteinúrico? Ou eu peguei só uma variação de momento? Peçam a quantificação com a razão proteína creatina urinária. Ela vai refletir para vocês a excreção de 24 horas da proteína. Tem a necessidade, às vezes, de você pegar esse paciente, internar ele e fazer coletas por 24 horas para você não ter influência de momentos. Ah, comeu, eu mensurei, eu peguei a urina, fiz o exame e deu proteína, mas é porque o bicho tinha comido, né? Como é que você tem, né, esse exame? Esse exame é nada mais do que você pegar a quantificação de proteína na urina, ou seja, o laboratório mensura isso, a quantidade de proteína na urina, mensura a quantidade de creatina na urina e faz uma divisão. Vai dar um número. Esse número, ele tem que ser menor que 0,2 para não indicar proteinúria. Se ele estiver maior que 0,2, tem grande chance do seu paciente estar proteinúrico, desde que você descartou proteinúria pré-renal e pós-renal, ou seja, pré-renal antes do rim, causas de hiperproteinemia, por exemplo, e pós-renal, elevação da quantidade de proteínas na urina por conta de algum quadro inflamatório em trato urinário inferior. O problema é que tem muitos trabalhos antigos aí que falavam que a magnitude desse número, ou seja, se você faz o número aí, deu 2, 3, isso pode ser de origem glomerular. O problema é que tem trabalhos novos falando que nem sempre uma razão proteína urinária muito alta não pode só condenar o glomérulo, pode ter túbulo envolvido nisso aí também. O que poderia ajudar a gente para resolver isso? Realmente a gente identificar
De onde está vindo essa proteína na urina? De glomérulo ou de túbulo, visto que o exame de urina simples não me fala, a razão proteína creatininária não é tão fidedigna. Se a gente conseguisse fazer eletroforese de proteínas urinárias. O que é esse exame? Nada mais é do que um exame específico em que pesa a proteína. Por que é importante pesar essa proteína? Somente proteínas de alto peso molecular saem, né, vai ser identificado na urina quando eu tenho lesão glomerular, ou seja, o filtro está com problema. Se o filtro, se o buraquinho da peneira está alterado, aumentou, vai deixar passar coisa muito grande. E aí eu doso isso na urina e posso fazer o diagnóstico de proteinúria glomerular. Agora, o túbulo, lembra que eu falei, pequenas proteínas passam pelas fenestras do glomérulo, só que elas deveriam ser absorvidas. Se o túbulo tiver com problema, essas proteínas vão ficar lá na urina, acumulam e dá alteração nos exames mais simples. Se eu faço eletroforese, essas proteínas são de peso molecular baixo, isso é problema tubular. Ou seja, a eletroforese, ela ajudaria muito no diagnóstico de lesão glomerular e lesão tubular. O é feito de rotina? Ainda não. São Paulo, posso dizer para vocês que o pessoal que mexe com nefrologia lá já consegue fazer um pouco mais de rotina. Então, eles conseguem ter diagnósticos de suspeitas de doença glomerular e doença tubular um pouco melhor que a gente. Bom, aqui está só um exemplo aqui de um videozinho, vou passar ele. E aí a gente chega na lesão tubular. O que a gente pode ter de biomarcador para identificar a lesão tubular, já que a gente não consegue fazer eletroforese? Bom, proteína ligada ao retinol, PRL. O que é isso? É uma proteína ligada ao metabolismo da vitamina A. Se você tem vitamina A no seu organismo, você vai ter um lixo desse metabolismo, a proteína ligada ao retinol. Ela está presente, essa proteína, na membrana superficial e grânulos basolaterais das células dos túbulos proximais. Ou seja, lá nos túbulos proximais tem a presença dessa PRL. Ela tem baixo peso molecular, com filtração direta pelos glomérulos, ou seja, ela passa livremente pelos glomérulos. Só que ela é totalmente reabsorvida pelos túbulos, por isso que tem a presença dela dentro das células tubulares. Quando os túbulos não estão bem, eles estão com alguma alteração, alguma lesão, eles não conseguem mais absorver essa proteína ligada ao retinol e eu vou encontrar isso lá na urina que eu coleto. Ou seja, é considerado, então, um biomarcador de lesão tubular. Tanto em cão, quanto em humano, quanto também em felinos. O problema é que felinos têm bem menos trabalho do que cães e humanos, tá? Aqui é um dos poucos trabalhos que a gente encontra de felinos em que eles fizeram eletroforese das proteínas encontradas na urina, de todas as proteínas encontradas na urina, a eletroforese te fala qual que é, né? Em gatos com doença renal crônica e saudáveis. Eles viram que dos 17 gatos, né, de todos os gatos doentes renal crônico, eles tinham um aumento da proteína ligada ao retinol por conta da doença renal crônica em relação aos gatos saudáveis. O problema é que tem pouco estudo e a gente ainda não pode afirmar que realmente a proteína ligada ao retinol, a gente pode utilizar ela para acompanhar a doença renal crônica. Talvez ela é melhor para o agudo. Talvez ela é melhor para o agudo, em que tem muita lesão tubular. Outra enzima utilizada, outra substância utilizada para identificar a lesão tubular é o NGAL, que é a lipocaína associada à gelatinase de neutrófilos. O que é isso? É uma glicoproteína liberada pelas células tubulares lesionadas. Ou seja, se eu tenho um túbulo lesionado, ele vai liberar isso para a urina. Ou seja, é um biomarcador de lesão renal ativa. E eles tentaram fazer com que o NGAL também pudesse ser um marcador na progressão da doença renal crônica, já que ela progride por algum motivo. O problema é que não tiveram também bons resultados em relação à doença renal crônica. Tiveram melhores resultados em confiar no NGAL em lesão renal aguda.
tá? Aqui está um trabalho, ó, em que eles pegaram gatos com doença renal crônica natural, né, não induzida, em torno de 80 gatos atendidos no Hospital Veterinário da Universidade de Taiwan. De setembro de 2014 a março de 2016, eles fizeram mensurações de NGAL urinário. Eles viram o aumento da atividade, ou seja, os níveis, né, urinários de NGAL aumentados nesses gatos doentes renais crônicos em relação aos saudáveis. Só que eles tiveram um pouco de dificuldade de ver essa questão da magnitude e se realmente a gente pode correlacionar com a progressão da doença renal crônica totalmente, tá? Outra substância é o NAG, tá? O N-acetil-beta-D-glicosaminidase urinária. É uma enzima que está lá presente também nas células tubulares proximais. Nesse caso, ela não é filtrada, porque ela tem um alto peso molecular, ou seja, o que está presente lá na urina é porque vem de lesão tubular, e não, às vezes, só de um mau funcionamento. Ela é muito identificada quando você tem lesão tubular por substâncias nefrotóxicas, ou seja, também parece ser mais utilizado para quadros agudos e não crônicos. Você não vai ter uma nefrotoxina cronicamente num gato, fazendo com que isso cause a perca dos nefros e faça com que ele fique doente renal crônico. Aqui está um exemplo, olha, eles pegaram 103 gatos doentes renais crônicos e mensuraram esse NAG. Eles viram que tinha ausência da correlação com a creatinina sérica, provavelmente porque o NAG não é filtrado, né? E a creatinina sérica e não foi conclusivo para lesão tubular completamente, precisando de mais estudos. Ou seja, então vocês perceberam que a maioria parece que estão querendo colocar na rotina, mas ainda fica só na pesquisa, né? E a gente chega na gama-glutamiltransferase, que é a GGT urinária. Essa já está na rotina, a gente consegue mensurar ela, né, na urina. Não é a GGT do sangue, tá, gente? A GGT do sangue vem de outro lugar, vem de problemas hepáticos. Essa GGT urinária, quando ela está presente na urina, ela vem de células tubulares proximais e alça de Henle, tá? Eu tenho um aumento dessa atividade, desses níveis urinários, quando eu tenho também lesão tubular, então eu posso interpretar o aumento da GGT na urina como reflexo de lesão tubular. É de baixo custo, os laboratórios conseguem fazer, e de fácil utilização na rotina. Qual que é o problema? Pouco trabalho ou quase nenhum em gato. Né? Se vocês forem hoje no PubMed e colocar gama-glutamiltransferase urinária e felino, vocês vão ver que não tem praticamente nada. Agora, em cães tem muito. E para falar que não tem tanto trabalho, eu sei de uma mestranda ou doutoranda em Brasília que está fazendo. Tanto que, quando eu estava fazendo, a gente trocou ideia em relação a isso. Tá? Ou seja, tem muito mais biomarcador, mas são biomarcadores que esses sim estão muito mais na rotina e às vezes nem estão tentando colocar na rotina ainda. E aí pergunta, depois de tudo isso que a gente viu, e que eu me fiz, foi, será que a gente vai ter um biomarcador que vai resolver, vai nos salvar de qualquer problema, vai ser o salvador da pátria, em que vai dar para a gente precocidade de identificação lesão renal e progressão da doença renal crônica? O que a gente consegue discutir entre nós da nefrologia? Provavelmente isso nunca vai acontecer. Então, provavelmente vocês nunca vão ver, talvez, um palestrante falar: descobrimos um biomarcador único que você vai dosar, e, desculpa, e isso vai refletir em precocidade de identificação de problema renal. Agora, o que a gente acredita é, devido à fisiologia do néfron, que é muito dinâmica, glomérulo, partes tubulares, a gente vai ter um painel de biomarcadores em que aí sim, somatizado junto a outros biomarcadores vai te dar muita informação. Muita informação. Ou seja, quem gosta dessa área, quem quer estudar cada vez mais,
vai ter que entender que nós vamos sempre trabalhar com vários exames para poder ter algum tipo de informação. Bom, era isso que eu queria passar para vocês. Desculpa um pouco onde andar da hora, eu acho que eu me empolgo. Quero agradecer mais uma vez a LaFel, tá, pelo convite. A gente sempre fez aí algumas dobradinhas, né? Quero agradecer o colégio de Nefrologia e Urologia, que sempre me apoia, né? Eu faço parte da diretoria, mas sem os outros diretores esse colégio não existiria. Convido vocês a conhecerem a nossa família, né? A gente fala que nós somos uma família. São pessoas acessíveis, são pessoas que gostam muito de compartilhar conhecimento que a gente consegue, aprender muito com vocês. Esses são meus contatos, quem quiser pegar e conversar de nefrologia, de vida, de carreira, fica à vontade. E obrigado mais uma vez. E foi bem legal falar para esse tanto de gente, mesmo online.